Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que estamos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso para glorificar o seu nome, exaltar, engrandecer por todas as maravilhas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então vamos mais uma vez entrar em oração, pedindo a Deus que tome a direção desse culto, das nossas vidas e que seja Ele revelando aos nossos corações a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, pedindo em nome do Senhor Jesus que o Senhor tome a direção de todas as coisas. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos ao Senhor por essa semana que se encerrou e também por essa semana que se inicia hoje, porque o Senhor providenciou todas as nossas necessidades, o Senhor cuidou de nós, o Senhor tem cuidado de nós, e nós reconhecemos, Pai. Mas principalmente o Senhor nos deu a Tua salvação através do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento também nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com alegria, com confiança diante da Tua presença. Toma a direção de tudo que será feito, de cada louvor, de cada palavra, de cada adoração, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Envolve este lar, esta vida que está participando agora conosco, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder do alto desta cabeça, planta destes pés, vai renovando, vai ungindo, também vai guardando aquele familiar, aquela pessoa querida que está nesse momento trabalhando, viajando, em deslocamento, onde quer que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, as nossas vidas, que seja o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas, Pai, a iluminar as nossas mentes, a trazer a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua revelação para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. É o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo também você que está aí participando conosco, né? Você que está aí pela primeira vez, talvez ouvindo a palavra de Deus, né? Ou que já tem ouvido algumas vezes, e que o Espírito Santo tem tocado você a continuar ouvindo, né? Porque Ele tem uma obra muito importante para fazer na sua vida. Então, fica atento aí, fica ligado, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus já vai abençoando a sua vida aí, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Eu vou trazer aqui para a igreja, né, uma palavra que vem do trono da graça de Deus para o seu coração, né? E depois o irmão Luiz ele vai fazer uma complementação aí daquilo que Deus está dirigindo aí sobre esta palavra também, no nome do Senhor Jesus. Mas antes de iniciar, eu queria perguntar aí se o nosso irmão Miguel também quer trazer alguma mensagem, algum versículo, alguma coisa para a igreja nessa manhã. Irmão Miguel, quer trazer alguma coisa hoje? Como é que estamos aí? Bom dia a todos, a paz de Cristo, beleza? Bom dia, irmão, a paz do Senhor Jesus. Vou abrir aqui, está no livro de João, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Amém. Amém.
No mundo natural, nós conseguimos visualizar a relação do fruto com a árvore. Né? Podemos perceber que uma árvore não se torna produtiva do nada. Né? Então, existem componentes e condições essenciais para que ela chegue nesse estágio, né? como a semente, um bom solo, o adubo, o sol, a água e o tempo necessário para ela crescer. Então, quando esse processo ele é bem sucedido, a árvore começa a frutificar. Porém, duas coisas são certas. Um fruto nunca nascerá e crescerá se não estiver ligado à árvore. E cada fruto nasce de acordo com a sua espécie, ou seja, uma maçã, ela não nascerá de uma bananeira, em hipótese alguma, né? Então, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Precisamos estar conectados a Jesus e à Palavra de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, ter um coração próprio e ensinável, gastar tempo em comunhão com Deus, e então frutificaremos. Os frutos são, naturalmente, uma consequência de todo esse processo. Como produziremos bons frutos se não estivermos dispostos a passar pelas etapas? Muitos tentam forçar um fruto a nascer e parecer muito apetitoso, mas em algum momento, né, a árvore de onde ele foi originado ficará evidente. E muitos também se cobram e se angustiam porque os seus frutos ainda não estão maduros e não aparecem. Mas como nós sabemos, os frutos não nascem de um dia para o outro. Então, por isso, não nos preocupemos em mostrar belos frutos, mas apenas dediquemos a preparar interiormente. Tudo que é apenas aparente cairá por terra, mas o que é verdadeiro terá tanta vida que chamará a atenção de outros e transformará tudo ao redor. Amém? Amém. Pai de Cristo, e obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus aí. Deus abençoe cada vez mais o irmão Miguel aí, né? Está meditando na palavra de Deus, né? É importante essa questão da aparência. Quando o Samuel foi lá para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, e chamou aquele monte de irmão, tudo robusto, né? Forte, grandão, e Deus disse: olha, eu não escolhi nenhum desses, né? E foi Davi o escolhido. E Deus falou: eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, né? O homem olha aquilo que está no exterior, mas eu olho aquilo que está lá dentro do coração, viu, irmão Miguel? Então, isso é uma palavra que traz uma edificação para a igreja, para não ficar vivendo de aparência, querendo mostrar para as pessoas muitas vezes uma coisa que não é, mas deixar o Deus fazer a obra no seu interior, né? Realmente uma obra transformadora, uma obra sincera, uma pessoa que se entrega realmente nas mãos de Deus, reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, para que ela possa crescer espiritualmente. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã cada vez mais, sua casa, sua família aí, e tudo que aprove a Deus colocar debaixo da sua administração, debaixo da sua responsabilidade. Vamos então fazer um louvor ao nosso Deus. Qual hino será o louvor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370 da harpa cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz
mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que a gratidão ela esteja sempre presente, né, nos nossos corações. É uma forma de reconhecimento da grandeza de Deus, né, de submissão a essa grandeza. A pessoa ingrata ela é dominada ali pelo orgulho, né? Ela se deixa dominar pelo orgulho e não quer se submeter a Deus, né? Ela acha que é autossuficiente e na verdade ninguém o é. Segunda Epístola de Pedro, a partir do capítulo 1 e do versículo 16, é onde nós vamos a uma mensagem da Palavra de Deus hoje, uma mensagem que está aqui confirmadíssima, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, Deus vai falar hoje aí conosco, o irmão Luiz também vai falar um pouquinho sobre essa mensagem, né, que Deus aí colocou para a igreja no dia de hoje. Enquanto os irmãos vão localizando, eu vou pedir a Deus aqui que nos dê a sabedoria e a direção dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, da terra, do mar, tudo aquilo que neles há, Senhor de nossas vidas, Senhor de tudo e de todos. Nesse momento, eu coloco diante do Senhor a Tua palavra, para que eu não venha falar de mim, da minha vontade, do desejo do meu coração, mas que seja o Teu Espírito Santo me dirigindo, me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então a essa mensagem, uma mensagem que não é muito longa, né? Mas ela é muito profunda. Versículo 16. Aqui tem um subtítulo, né? Na Almeida Revista e Atualizada, que está assim: a superioridade da palavra de Deus. O título já vem dizendo tudo, né? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, né? Uma palavra aqui poderosa para as nossas vidas aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E ele começa aí dizendo, né, fazendo uma exortação à santidade, à diligência na busca do Senhor Jesus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, né? Então, a primeira coisa que Paulo ele mostra para nós aí é que a pregação do Evangelho, que já começava a se dar ali com os apóstolos que estavam presentes com o Senhor Jesus, não estava ali sendo uma coisa montada, né? Uma narrativa, como temos tantas narrativas nos dias de hoje. Olha, a gente vai contar essa história aqui, todo mundo vai contar a mesma história e a gente vai repetir até todo mundo acreditar que isso aqui é verdade. Não era isso. Não era uma coisa engenhosa, né? Maquinada, né? Vamos dizer um termo que é muito usado, né? Por causa dos ensinamentos do Maquiavel, maquiavélica, né? Tudo ali bem tramado, bem organizado, nada disso. Eles estavam falando pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, trazendo coisas que eles ali tinham vivenciado. Não havia qualquer invenção, não havia qualquer forma de falsificar. Isso está tão claro, está tão cristalino para aqueles que creem. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz com que nós venhamos a crer e entender que a coisa é tão fácil de assimilar, é tão fácil de vivenciar, mas não é para quem não tem a iluminação do Espírito Santo. Pelo contrário, essa pessoa ela não consegue entender. É como se você estivesse explicando, mostrando ali, pegasse 4 pedrinhas e mostrasse 2 pedrinhas, mais 2 pedrinhas é igual a 4, e a pessoa não conseguisse entender uma coisa tão básica e tão elementar. Só para vocês entenderem a complexidade do mundo espiritual. Entender o Evangelho para quem está com o Espírito Santo é como você pegar 4 pedrinhas e ensinar a pessoa a contar que 2 mais 2 é igual a 4. Só que para quem não tem a iluminação do Espírito Santo, ele nunca vai conseguir chegar a concluir essa conta, a chegar a esse resultado, a entender o Evangelho e a entender a salvação que está em Cristo Jesus. E ele continuou: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Né? Então, os próprios discípulos, né,
próprios apóstolos, aqui o próprio Pedro, aquele que, né, estava ali ao lado de Jesus, aquele que foi incumbido naquele primeiro momento da igreja, de estar liderando a parte da igreja ligada ao judaísmo, né, aos judeus. Ele está falando aqui que ele é uma testemunha ocular, e nós podemos ver pelos relatos do Evangelho que realmente Pedro participou de todo aquele ministério do Seu Jesus, né? Cerca de 4 anos aí, Pedro estava ao lado do Seu Jesus, participando daquele ministério e vendo tudo aquilo que estava sendo feito. E também participa Pedro da ressurreição, né? Jesus manda chamar Pedro, Jesus manda Pedro cuidar ali do seu rebanho. Então a gente vê que Pedro está mostrando ali uma coisa que ele não ouviu falar. Ele está falando de uma coisa que não é uma história que foi contada por ele por séculos, mas ele estava falando de algo que ele vivenciou, algo que ele viveu. E se nós formos contar a história, cerca de 2000 anos atrás, é muito pouco tempo para a história. É uma história bem vivida, bem próxima de nós. E Pedro, ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso, mostrando aí a autenticidade dos fatos. A gente fala tanto em autenticidade, em buscar a verdade, né? E aí Jesus ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso aqui mostra essa superioridade, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela vai se cumprir. Tudo isso nós estamos vendo aqui. Então, diz aqui mais: temos assim, versículo 19, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, ele mostra o quê? Que a palavra de Deus é uma luz que penetra em um local que está em profundas trevas. A pessoa que está sem conhecer a Deus, quando nós nascemos, todos nós quando nascemos em profundas trevas, completamente distantes de Deus, imersos nessa podridão mundial, né, nessa promiscuidade exaltada, né, na exaltação da malignidade, daquilo que é errado, e que nós vemos essas coisas aí sendo intensificadas. Mas essas coisas, elas estão sendo intensificadas e elas já eram profetizadas. Se você ler Mateus 22, 23, 24, 25, 26, você vai ver as profecias falando destas coisas, inclusive das calamidades que estamos vendo, né, no sul. Então tem gente falando aí: tem profecia para o Rio de Janeiro, tem profecia para Calcutá, tem profecia para Paris. Irmãos, tem profecia para o mundo. Lê o livro de Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer. Essa terra não será do jeito que nós estamos vendo agora, vai ser tudo transformado, os poderes serão abalados. Então, isso, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, para aquelas pessoas que rejeitam e resistem a Deus, isso é terrível. Isso é motivo aí realmente de perder o sono, de viver sem paz. Mas para as pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, que já receberam Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, isso está apenas confirmando o que está escrito na palavra. Claro que nós não temos prazer em alegria em nada disso que está acontecendo. Isso é motivo de tristeza, isso é motivo de oração, até para Deus aliviar, né, para Deus dar um refrigério. O que aconteceu no Rio Grande do Sul tem acontecido em várias partes do mundo, de outras formas, mas essas manifestações da natureza, essa destruição, ela tem acontecido em toda a terra. Mas isso ainda é apenas um trailer, é apenas ali um epílogo, né? Uma introdução, né, daquilo que vai acontecer, daquilo que espera a toda a humanidade, sem distinção. Para quê? Para aqueles que estão dormindo, eles se despertem. Então, nenhuma revelação de Deus é em vão, ela tem um objetivo.
o objetivo de que nós possamos nos salvar, o objetivo de que o maior número possível de vidas e almas sejam salvas. E aqui nessa passagem, não é nem um capítulo, é uma passagem, o Pedro está querendo mostrar a autenticidade, né, e a superioridade da palavra de Deus, porque ela se cumpre. Os cientistas ficam malucos tentando estudar as coisas, os sábios dessa terra não conseguem encontrar explicação, mas tudo já vem aqui mastigadinho na palavra de Deus, tudo já vem aqui colocado, como é que vai acontecer, por que vai acontecer e como é a forma da pessoa se livrar. Então tem toda a direção, é uma bússola para a nossa vida. Por isso que ele fala, é uma luz que está acesa no lugar de profundas trevas. Nós sempre batemos aqui nas nossas pregações, né? Eu, o irmão Luiz, o irmão Miguel e demais pessoas que têm oportunidade, sobre a questão das densas trevas, né? Que você não consegue enxergar o camarada que está ali a 1 milímetro de você, você não consegue. Você ouve a voz, né? Você sabe que está perto, mas você não consegue enxergar a pessoa. E é sobre estas trevas que está o mundo. Mas quando a pessoa ela recebe a palavra de Deus, ela é iluminada, ela consegue ver todas as coisas, ela consegue entender tudo o que está acontecendo, essa resistência, essa malignidade, né? Essa maldade, tudo que está acontecendo ali, que as pessoas não conseguem entender. Tem pessoas até que estão vendo que está errado, tem pessoas que estão entendendo que tem coisas erradas para todo lado, mas elas não conseguem entender por que essas coisas estão acontecendo. Mas a pessoa que recebe a palavra de Deus, a pessoa que tem um entendimento da palavra de Deus, ela não só consegue entender, como ela também sabe que estas coisas elas terão um fim, haverá um propósito maior. Isso não está acontecendo, vai ficar acontecendo aí para sempre. Tem um limite. Pelo contrário, no momento em que intensificar e no momento que as forças que se levantam contra Deus acharem que venceram, que se estabeleceram, que está tudo dominado, virá o próprio Senhor Jesus e irá derrotar a todos. E vai então vai instituir o reino de Deus por toda a terra. Não só mais dentro de cada um de nós, mas em toda a terra. O reino de Deus irá prevalecer. Então é importante a gente entender a palavra. Então ele está dando essa autenticidade não só para esse texto que nós estamos aqui vendo hoje, mas é para toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento, que traz ensinamentos poderosos para nossas vidas e dão a testificação sobre o Senhor Jesus, como o Novo Testamento, que hoje é o que está regulamentando a igreja, o que está regulamentando o povo de Deus, que é a regra de vida para o povo de Deus, está aqui no Novo Testamento. Então a pessoa quer saber o que eu tenho que fazer? Leia o Novo Testamento, veja as palavras do Senhor Jesus, veja os ensinamentos dos apóstolos e a pessoa terá uma direção. É a superioridade da palavra de Deus em todas as coisas. É preciso ler a Bíblia, é preciso realmente estar ali invocando o nome do Senhor Jesus, pedindo sabedoria, pedindo direção, né? E orando por essa terra, porque já estão sendo dias difíceis, mas terão dias mais difíceis para aumentar a intensidade. Então, imagine como o homem da iniquidade, ele quiser impor o seu domínio sobre toda a terra, quando ele for exigir a adoração, quando ele for exigir que as pessoas virem as costas para Deus, olha o tormento que será nessa terra. Olha o que vai acontecer, né? E poucos são aqueles que resistirão, porque estarão dominados por esse consumismo, por esse desejo de possuir, por essa vontade de satisfazer os seus prazeres acima de qualquer coisa, e uma negação de Deus, e Deus nada, né? O importante é ter prazer, o importante é satisfazer os desejos. A pessoa não consegue se submeter a Deus, e isso muitas vezes dentro de instituições religiosas cristãs. A pessoa está lá falando que ama Jesus, cantando e tal, mas ali somente seguindo os próprios desejos da sua vontade pecaminosa.
seus desejos pecaminosos. E aqui a palavra está dando para a gente a luz, o entendimento, né? Então, no versículo 20 ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, nenhuma mensagem da Escritura, nenhuma palavra que foi dada por Deus para ser revelada e colocada e registrada nas Escrituras, vem da vontade daquele que a escreveu. Vem da vontade do profeta. O profeta, ele não fala da sua vontade. O profeta, ele manifesta a palavra de Deus, aquilo que Deus quer. Então, na Escritura, ela não vem para um caso particular, exceto lá no Antigo Testamento, quando havia a necessidade de se fazer isso. Mas quando nós estamos no Novo Testamento, ela já vem, já tudo aqui para edificar a igreja, para dizer para a igreja como as coisas devem ser. Então imagine que chega ali o apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo e dizendo que para que uma pessoa pudesse ser um pastor, né, um supervisor da igreja, um supervisor que vai cuidar do rebanho do Senhor, ele tem que saber manejar bem a palavra do Senhor. Ele tem que ser marido de uma só mulher, né? Então, obviamente, ele está dizendo aí quais são as qualificações. Aí chega o mundo e começa a dizer, não, mas pode ser assim e pode ser assim, em contradição com o que está claramente escrito. E aí coloca ali na igreja coisas que Deus não está aprovando. É preciso que a pessoa ela siga a palavra de Deus. Porque se você coloca lá na lei que você deve ter que cumprir uma regra qualquer, seja ela de trânsito, seja ela imposto, né? Seja ela uma lei civil, todo mundo obedece, né? Pelo menos as pessoas que querem viver uma vida honesta, querem viver uma vida, né, sem complicações com a justiça e com o Estado. As pessoas obedecem à lei, seguem a lei, não é correto? Isso é uma lei aqui da terra, que hoje existe aqui, amanhã muda, amanhã alguém tem um outro entendimento, amanhã se de outra forma, fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, né? A lei, o trapo de imundície que Deus falou, o trapo de imundície. Imagine a lei de Deus, irmãos, que é colocada para nós. Por que a pessoa não quer seguir, quer fazer da sua forma? E aí diz em Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas não é o conhecimento natural, não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento que os servos do Senhor, os profetas, os sacerdotes, os pastores, os irmãos que estão aí com a missão de ensinar, deveriam da igreja, mas se desviam por outros caminhos para benefício próprio ou de outros ali ligados a eles. E Deus não se agrada disso, porque a profecia, a palavra, o que está registrado, provém de Deus e deve ser cumprido como está escrito, e não de acordo com a vontade de cada um, com o entendimento. Agora também, vamos ficar nessa, né? Não, meu entendimento, né? Quem nos deu essa autoridade? Quem nos instituiu como juízes nessa terra para estar aí interpretando a palavra de Deus ao nosso bel prazer? Quem foi que fez isso? Deus, ele não revoga a sua palavra. Ele diz em Jeremias: eu velo pela minha palavra para que ela o quê? Se cumpra. Então a palavra de Deus é para ser cumprida e não para ser ali, né, interpretada e adaptada conforme cada situação. Ah, eu não gosto do irmão José, eu vou meter o chicote. Ah, mas a irmã Maria é bem legal, né? Não, para ela vale tudo, deixa tudo, né? Vamos passar.
Aí tudo bem. Assim faz o mundo, né? Assim nós sabemos, nós estamos vendo aí como o mundo faz, né? Se é fulano de tal, chicote, né? Se é o ciclano, pode ser 10 vezes pior, mas vamos amaciar, coitado, né? O pobre coitado, vamos deixar para lá. Deus não é assim, Deus é justo, irmãos. É a palavra de Deus que nós devemos seguir. Os nossos critérios devem ser os critérios do nosso Deus. Então Deus está vendo, não pode haver acepção, não pode haver ali parcialidades, né? Temos que estar de acordo com a palavra. O mundo a gente sabe como é que é, já está demonstrado aí, mas a igreja ela precisa ser diferente. A igreja precisa seguir aquilo que está escrito. Então ele fala isso, né? Que não existe particularidade na interpretação da Bíblia. Não pode ser cada um interpretando aquilo que acha. Está escrito, e está muito bem escrito, está ali revelado, né? Então a pessoa pega uma palavra ali, ela quer fazer alguma coisa que Deus não se agrada, e ela faz uma interpretação diferente e até altera. É alteração. Teve alguns aí que reescreveram e alteraram a palavra de Deus. Vão dar conta. O Apocalipse diz lá no finalzinho que todo aquele que acrescentar alguma coisa a esta palavra serão acrescentadas pragas deste livro. E todo aquele que retirar alguma coisa dessa palavra será retirada a sua parte lá da vida eterna. Então, há consequências para quando as pessoas fazem isso. Então, qual é a melhor coisa? Seguir a palavra. É olhar onde é que eu estou. Está pregando realmente o Evangelho? Está pregando a palavra de Deus? Está seguindo direitinho? Ou estou no lugar em que a idolatria ela é permitida, às vezes até incentivada? Ou eu estou no lugar que a idolatria ela é subentendida, porque eu preciso estar ali tocando em alguns objetos, tocando em algumas coisas, para que Deus ele venha manifestar, seja obrigado, a palavra é essa, a manifestar o seu poder sobre a minha vida. Ou seja, magia, né? Usar aí coisas humanas para poder usar, né? Para poder adulterar, para poder, de alguma forma ali, dominar o poder de Deus. Não tem cabimento essas coisas, né, irmãos? Essas coisas não. Deus ele é soberano, ele é o Senhor, é ele que decide, e nós temos que nos submeter a isso. Então qualquer coisa que venha diferente disso, qualquer voz que fale diferente disso, não provém do Espírito Santo, não provém de Deus. E Paulo fala sobre isso, Gálatas 1, versículo 8, né? Se ele mesmo, olha o que Paulo fala, né? Se ele mesmo, ainda que desça um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja este, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Olha como Paulo, com intrepidez, ele fala sobre isso, né? Ele até fala, pode ser que até um dia eu me corrompa, mas eu já vou proteger desde já as ovelhas, né? Se eu outro dia vier falando outro evangelho que não seja esse, que eu seja amaldiçoado. Então, a certeza, a convicção do evangelho e da palavra de Deus. Você que é crente, irmão, irmã, você tem que ter essa convicção, você tem que falar com convicção, não tem que ter vergonha, não. E você também não tem que estar agradando as pessoas, permitindo que elas façam essa adulteração do evangelho. Não pode permitir. Nós temos que ser conhecidos pela nossa intrepidez e pela nossa fidelidade a Deus, não pelo contrário, né? Não, mas o irmão falou assim, aí eu fiz, né? Isso aí Deus não se agrada. Não, mas por que você fez isso, né? Foi que a mulher que o Senhor me deste, ela me deu e eu comi, né? Olha o que deu, né? Olha o problemão aí que arrumou, né? Então não arrume desculpas para desobedecer a Deus. Não arrume aí interpretações dúbias para desobedecer a Deus. Seja fiel. Seja fiel no pouco e você será colocado sobre o muito. Mas quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Essa que é a revelação da palavra de Deus, né? E fechando, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, qualquer profecia, e a gente está falando de profecia que vem da parte de Deus, tanto aquelas profecias que nós temos aqui,
registradas, que são as mais importantes, se alguma profecia vier contra a palavra de Deus, pode desprezá-la completamente, tá? Porque Deus não se contradiz, Deus não se nega, né? É uma das qualidades de Deus, então você pode desprezar completamente. Mas toda profecia, quando ela vem, principalmente a palavra de Deus, que deve ser nosso norte, a nossa bússola, ela veio de Deus. O que está aqui no canon bíblico é de Deus, e a pessoa deve seguir, e não adulterar, e não achar, não, porque naquele tempo eles não sabiam que era isso e colocou aquilo. Não tem isso não, irmãos. O Espírito Santo está trabalhando em todos os tempos. Não foi o tempo que encerrou o canon, ele pegou uma rede, deitou e ficou lá numa praia paradisíaca, descansando. Agora está tudo pronto, eu não vou fazer mais nada. Ele continua trabalhando dentro da igreja para que a palavra de Deus ela seja preservada e cumprida da forma que Deus quer. Por isso que estão muitos irmãos aí pregando a palavra de Deus com vontade. Tem muitos ainda, graças a Deus por isso, levando o evangelho para as pessoas, levando o esclarecimento e usando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, para que as pessoas não sejam enganadas. Então, isso é o evangelho. Isto aqui é a palavra de Deus. A palavra foi dada por homens santos, dirigidos por Deus. Não foi Deus entrou dentro deles e tomou a mão. Não, eles tinham a sua vontade própria, cada um tinha o seu estilo de escrever, cada um tinha a sua formação, mas eles, o sentido da mensagem era aquilo que Deus queria falar e quer falar para nós até o dia de hoje. Então precisamos entender isso. E ela vai se confirmando, homens que viveram séculos distantes um do outro, com a mesma mensagem, com o mesmo segmento, mostrando a coerência da vontade de Deus do começo até os dias atuais e será até o fim. Então nós precisamos entender isso, viver a palavra de Deus. Ser cristão é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a palavra do Senhor que foi reveredada por Ele quando esteve aqui na terra. É isso que é ser cristão. E não ficar inventando moda, e não ficar inventando um Deus segundo a sua própria vontade, e não ficar aí adulterando. Deus não deu autoridade nem poder para ninguém nessa terra legislar sobre a sua palavra, e muito menos para exercer a função de juiz. Ele é o único juiz, e nós precisamos entender e acatar isso para que nós vivamos o evangelho sadio, produtivo, para que a obra de Deus, como o irmão Miguel pregou inicialmente, ela possa ser realizada dentro de nós, para que a gente se submeta a essa obra de Deus, a gente deixar aí a palavra de Deus fazer uma ressonância espiritual dentro de nós, para que nós possamos ser confrontados conosco mesmo aí, e a partir daí haver um crescimento, uma transformação espiritual. Que paz, hein? Que alegria quando nós somos confrontados e deixamos o Deus da obra fazer a obra em nós. Então, irmãos, é isso que Deus ele fala conosco até aqui, né? O irmão Luiz vai dar continuidade, né? E em cima dessa mensagem mesmo, Deus vai estar trazendo aí alguma coisa com o irmão Luiz, muito importante para nós também, mas que nós possamos aí estar firme nessa palavra, defender o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, defender a palavra de Deus realmente, estar ali mostrando a nossa fé, a razão da nossa fé, e não estar negociando aí com as pessoas que estão se desviando da verdade. Pelo contrário, vamos tentar, de alguma forma, orando, né? Falando, pregando o Evangelho, fazer com que essas pessoas se arrependam e se voltem para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Eu quero passar agora a passagem ao nosso irmão Luiz, para que ele traga aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou realçar, quando eu estava lendo, né, esses versículos, Deus me deu também Deus me deu coisas diferentes para ressaltar. Tanto que
que ler um pouquinho, né, para as coisas não ficarem sem conexão. Então, no versículo 16 está assim: porque não vos demos a conhecer porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vamos parar um instantinho aqui. Hoje em dia nós temos falsos profetas, nós temos várias religiões, encarnações e tudo mais, mas na verdade foi como falou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade nada mais é do que a segunda pessoa da Trindade excelsa. Agora vamos prestar atenção numa coisa: quem é esse homem? Esse homem simples, um pescador, que está falando isso? Esse homem simples, um pescador, somos nós. Aqui Pedro fala assim, que nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E os próprios judeus foram também testemunhas oculares dessa majestade. E mesmo Pedro, sendo testemunha ocular da majestade de Jesus, ele o negou 3 vezes. Então, assim somos nós. Pelo Espírito Santo, nós somos testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Deus que encarnou na terra para trazer a nossa salvação e perdoar os nossos pecados. Então, vamos lembrar assim de uma coisa. Eles estavam no barco e Jesus falou: acalma-te, vento, acalma-te, e a tempestade passou. E eles ficaram muito assombrados com isso. Por quê? Porque eles já estavam, quando Jesus ia fazendo os milagres de curar as pessoas, eles já sabiam que aquilo era o sobrenatural de Deus. Mas quando aquilo aconteceu com forças da natureza, o homem não tinha naquela época telescópios, ele não conhecia o universo como nós conhecíamos. Então daí veio o assombro. E apesar de toda essa majestade, de todo o poder que emanava de Cristo em toda a sua humildade, Pedro negou. E assim somos nós. Nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo e muitas vezes nós erramos, nós cometemos erros. Mas Jesus trouxe a reconciliação com Pedro. Ele falou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro. Então, ele determinou que Pedro cuidasse do rebanho dele. Então, assim somos nós. Nós somos imperfeitos, mas mesmo assim, Deus nos chama à reconciliação e ao perdão em Cristo, para que possamos cumprir o ide, pregai o Evangelho. Isto posto, vamos continuar. Depois, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então vamos lá, eles estavam lá no monte e eles ouviram a voz. Eu não vou entrar em detalhe da transfiguração, eu não vou entrar nesses detalhes. Precisamos entender o seguinte: hoje em dia é bem fácil que uma comunidade, uma favela com sons poderosos, você possa ouvir de longe, a metros e metros de distância, você consegue ouvir aquela música, mas não existia essa tecnologia. Isso também os deixou assombrados. Então, mais uma vez, este homem que está falando isso, que depois morreu crucificado, como Pedro morreu,
Esse homem negou a Cristo. E assim somos nós, imperfeitos. Por isso que nós temos que viver sempre ajoelhados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, sempre, sempre. Então, Senhor, pequei ali e me perdoa. Continua a viver um constante arrependimento. Continuando. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Continuando. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugares tenebrosos, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Ou seja, aqui está explicado, e ele explica da coerência da palavra de Deus. Ou seja, desde que o homem pecou, e quando Deus já criou o mundo, ele já criou já sabendo que tudo isso ia acontecer, e desde lá já havia sendo profetizado o Messias. Então aqui ele diz, olha, está tudo no seu lugar, está tudo debaixo do controle de Deus. Aqui ele deixa isso muito bem claro. E é uma coisa que acontece muito comum hoje em dia. Eu, pelo menos, uso muito isso, muito isso. Você começa a falar um pouco de Cristo, tem pessoas que estão fragilizadas, você fala um pouco de Cristo, elas aceitam. Agora tem outras, pela arrogância, porque quando Jesus falou para Pedro assim, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, mas de jeito nenhum, não vai acontecer. Pode ser com os outros, comigo não, e foi com ele também. Então, essa arrogância que nós temos em nós, pode ser pobre, pode ser rico, pode estar passando fome, pode estar num leito de hospital. O que acontece? Às vezes, a gente fala de Jesus, a gente fala da vinda de Jesus, do perdão, e as pessoas falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Quem garante que isso é verdade? Então, se foi escrita por homens, eu penso diferente. E você tem que aceitar. Dessa aí, vocês podem ter certeza, não foi alcançada pelo Espírito Santo. Ou o que é pior, se foi alcançada, como os judeus foram alcançados, rejeitou. Então, isso é uma coisa muito importante que nós devemos ter em mente. E aqui ele fecha esclarecendo, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E assim deve ser a nossa vida. A nossa vida cristã devemos sempre. Jesus nos deixou um Consolador. O reino de Deus, nós temos acesso ao reino de Deus através do Espírito Santo. Então, o que nós temos? Nós temos que viver orientados pelo Espírito Santo. Mas como assim? Nós vamos orar a Deus e o Espírito Santo trará da parte de Deus o que nós temos como conduzir a nossa vida com dignidade. Muitas vezes, já encerrando, você pode dizer, eu não sei nada, eu não conheço o Evangelho, eu ainda sou muito novo. Tudo bem, não tem problema. Pregue através dos seus atos, pregue através da sua vida. Aquele que roubava, não roube mais. E todos possam ver, sem você querer ser um santarrão, todos possam ver que você passou por uma transformação. Viva a sua vida com dignidade, viva a sua vida em paz, não crie confusão com os outros, trabalhe, que você já vai estar pregando o Evangelho. Então eu deixo aqui um resumo. Temos que saber que este homem
está aqui, que escreveu essa epístola para cristãos, foi o mesmo homem arrogante que foi transformado pelo Espírito Santo por Jesus para levar a palavra dele. Foi no início o fundador, né? Jesus, a rocha, mas foi o homem que se apoiou em Cristo, né? Então, o que acontece? Vivamos, então, na dependência do Espírito Santo. Isso nada mais significa do que viver na dependência de Cristo. Bom, pastor, era isso que eu tinha a trazer. Eu agradeço a minha oportunidade, de que Deus abençoe o senhor e a sua família e a todas as coisas que aprove a ele que o senhor tivesse. E eu devolvo a palavra para o senhor, se tiver que fazer alguns ajustes. Obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras e que Deus também abençoe o irmão aí, tudo aquilo que aprove ao Senhor colocar debaixo da sua administração, né? E cada vez mais seja um instrumento aí para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus aí, uma palavra importante que mostra, né, como a gente já falou aqui, a autenticidade da palavra de Deus, né? Então, isso já vem mostrando em toda a Bíblia, né? Deus sempre está ali mostrando pelo zelo o cumprimento da sua palavra, mas aí também no Novo Testamento uma palavra falando sobre isso, mostrando essa autenticidade para que nós possamos ficar firmes nessa caminhada aí rumo à vida eterna. E nesse momento nós vamos fazer aquela oração que você vai falar com Deus, vai colocar a sua vida, aquilo que você tem de necessidade, talvez você está com problema de saúde, ou alguém da sua família, ou conhecido, está passando por uma situação difícil na saúde, ou problema conjugal, problema familiar, problema de relacionamento no trabalho, no meio que você está inserido, seja qual for a situação, né? Você está com uma situação financeira difícil, né? Não está tendo aí uma fonte de renda que dê para o seu sustento, a sua casa, a sua família, seja qual for a situação, coloque diante de Deus, né? Aí graças a Deus, meu casamento está mil maravilha, minha vida sentimental, conjugal está tudo bem, minha família está igual aquelas propagandas de manteiga na televisão, né? Está tudo, né, bem, então eu não preciso orar, não. Claro, você não vai agradecer, não. Agradeça pelo menos, olha a gratidão que foi falada aqui hoje, vamos agradecer. Mas principalmente nós devemos orar aquilo que o irmão Luiz citou, para o nosso crescimento, fortalecimento, renovação espiritual, que nós sem Deus, né, como também o irmão Miguel, hoje a palavra foi toda completada, nada, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Não podemos fazer nada. Então, é importante que o cristão, mesmo que ele esteja com tudo ok na vida dele, ele não despreze essa questão que espiritualmente nós somos completamente dependentes de Deus, em todas as áreas, né? Mas espiritualmente, se a gente desviar um pouquinho, basta para cair, basta para se afastar, basta para começar a deixar de dar crédito na palavra do Senhor. E isso deve ser uma preocupação, se manter na presença de Deus, buscar a santidade, buscar o Espírito Santo. Isso deve ser a oração mais intensa e constante que todo cristão deve ter. Essa deve ser a nossa oração mais constante, porque o mundo, ele nos apresenta muitas tentações, muitas distrações. A tentação não é só aquilo que vem para fazer a pessoa, né, cair na promiscuidade, na ganância, né, ou na fome do poder, do orgulho, da arrogância. Não. A tentação é aquela distração que vai te tirando aos poucos da presença de Deus, para que você possa cair nessas outras coisas, né? Começa a pessoa a ter aquela distração, a tecnologia, né? O celular, uma série de coisas que você tem acesso através da TV. Então isso são coisas que vêm bombardeando a mente do ser humano para que ele se esqueça, simplesmente isso, se esqueça que existe um Deus. Por isso que nós devemos orar, tá? Então vamos orar agora. O irmão Luiz vai fazer oração, ele vai estar ali fazendo uma oração de intercessão geral, conforme o Espírito Santo dirigir a ele, né? Tem plena liberdade de espírito agir aí, e aí você vai fazendo a sua oração em concordância, mas colocando aí as suas necessidades diante de Deus,
pedindo a Deus aí, né, o socorro, né, o alívio, o refrigério, e também agradecendo em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão aí está com a palavra, né, que Deus esteja usando o irmão nessa aí, né, e cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Pode estar com a palavra e coração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos ficarmos todos assim, como o senhor já falou, né? Eu vou começar a orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos te pedir, meu Deus, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, nós não temos como saber a necessidade de cada um, mas tu sabes. Então queremos te pedir, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, seja o Senhor a responder a cada um, a trazer o alívio necessário. Pode ser como falou o pastor Aguilar, uma questão familiar, uma questão de desemprego, uma questão de perseguição até no ambiente de trabalho, pode ser uma questão de uma dívida impagável, pode ser uma traição no casamento, os filhos na droga, uma questão mesmo de enfermidade, pessoas no hospital, dependendo da sua intervenção. Nós não sabemos, Senhor, mas o Senhor é o Deus que tudo pode restaurar. O Senhor transformou a água em vinho. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a responder a cada um de nós com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E se o que nós estivermos pedindo não for da sua vontade, seja o Senhor a nos esclarecer, seja o Senhor com o teu Espírito Santo a renovar a nossa mente, a nossa alma, para que possamos pedir de forma correta. Sabemos que temos muito mais do que merecemos, e essa é o sentido verdadeiro da graça, o favor imerecido, e também da tua misericórdia, que é o Senhor não nos dá o que nós realmente merecemos. Então, muito obrigado por termos sido chamados e escolhidos para a eternidade contigo. Ajuda-nos a vivermos com dignidade, passando pelo caminho estreito. E quando estivermos nessa vida, porque a vida é feita de altos e baixos, e quando estivermos nessa vida, passando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que tu estás conosco, através do teu Espírito Santo. Fortalece-nos espiritualmente, fortalece a nossa alma. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Quero colocar agora o Brasil nas tuas mãos e pedir que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor toque no coração dos nossos representantes, dos nossos governantes, que se arrependam dos seus pecados, que vivam com dignidade e saibam que estão lá para nos servir, e nós, e não nós para nos servir. Oramos conforme está na tua palavra, para que tenhamos uma vida calma e tranquila. Pai, em nome de Jesus, especialmente eu quero lhe pedir pelo Rio Grande do Sul, seja o Senhor, meu Deus, a consolar a todos no sentido espiritual e a criar condições que propiciem materialmente a recuperação desse estado. Não é fácil para nós, o Senhor sabe o quão nós somos fracos. Perder todas as conquistas de uma vida, sua casa, por mais humilde que seja. Perder isso tudo e não ter mais forças para poder reconstruir. Então entra com providência entre o teu povo lá no Rio Grande do Sul. Faz um milagre, Senhor. Mais uma vez eu peço, toca no coração das autoridades. Pai, por fim eu peço que o Senhor conceda
que os campos brasileiros produzam cada vez mais, que as indústrias cresçam e prosperem, voltem a florescer, que o comércio volte a crescer e a prestação de serviços também. Principalmente pedimos que nós não venhamos a perder a nossa liberdade de expressão nem de culto. Livra o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica. Que possamos viver em paz com todas as outras nações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos agradecer a Deus, por mais esta oportunidade. Nós estamos aqui reunidos para honrar, glorificar o nome dEle, para ouvir a sua palavra, aprender do Senhor, receber essa unção poderosa que somente o Senhor Deus Ele pode nos dar. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor Deus, agradecendo agora em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eleva o pensamento ao trono da graça. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento concordar com cada um que orou, com aquilo que foi colocado diante do Senhor em oração, especialmente aí pela questão do Rio Grande do Sul, para que haja esse conforto espiritual conforme pediu nosso irmão Luiz, e também para que haja a recuperação, as condições materiais para que haja recuperação, para que as pessoas possam ter aí dignidade, possam recuperar pelo menos boa parte daquilo que elas já tinham. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu também concordo com as orações por cada vida aí colocada, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela semana que passou, que o Senhor, meu Deus, abençoe o restante deste domingo e também toda esta semana, Pai, a vida de cada um que está agora orando conosco, a sua casa, a sua família, tudo que estiver ligado a essa pessoa, guarda, protege, livra de todos os males, livra de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conforme os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa bênção seja estendida a toda a sua casa, a sua família, a todos e tudo que estiverem ligados a eles, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero lembrar a todos, irmãos, irmãs, a todos que estão aí participando, que no próximo domingo nós teremos também, se Deus quiser, o culto a partir das 8h30 da manhã, por volta das 8h30 da manhã. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e vamos receber a bênção também em nome do Senhor Jesus, Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, um bom final de domingo, uma excelente, uma abençoada semana para você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.